Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo Rassegal e estou aqui para mais uma videoaula em Excel. Vamos lá para a tela? Eu quero ensinar vocês, gente, a fazer essa lista referencial que aqui está. Então imagina que eu tenho uma opção, então se eu clicar aqui na opção, eu consigo carregar sala, cozinha ou quarto, vou carregar aqui sala. E quando eu clicar em sala, olha que bacana, eu tenho as opções de sala, então eu tenho aqui a opção sofá e a opção rack, né? Então eu selecionei rack. Se eu mudar a opção aqui para cozinha, ó, aqui vão abrir novas opções, pia e armário, né? E por aí vai. Se eu clicar aqui em quarto, né, eu tenho as opções de quarto. Então repare, eu tenho uma lista variável, então conforme eu escolho em multiníveis, eu consigo criar variações da minha lista. Vamos aprender a fazer isso? Então tem um arquivo, né? Deixei um arquivo em branco aqui para vocês. É só fazer o download dele abaixo da descrição e vamos começar a brincadeira. Então esse arquivo ele tem duas abas, ó. Então tem uma aba aqui embaixo chamada formulário e tem uma aba chamada lista. Então vou clicar na aba lista. Então aqui na aba lista eu tenho aqui 4 tabelas. Quais são as 4 tabelas? Então eu tenho uma tabela que é a linha de produtos. Então, por exemplo, para sala eu tenho 2 produtos, ó. Na lista sala eu vou ter sofá e rack. Na lista cozinha, ó, lista cozinha eu vou ter pia e armário. Na lista quarto eu vou ter cama e criado mudo. Só que eu preciso transformar esses caras aqui em tabela. Como que eu faço isso? Muito simples. Eu clico aqui, vou lá em inserir, tabela. Então, repara, ele selecionou isso daqui tudo. Quando eu cliquei, deixa eu arrastar aqui perto. Ó. Então ele selecionou todo o intervalo. Então eu tenho que marcar, essa primeira linha minha é um cabeçalho. Então eu vou selecionar aqui, ó, cabeçalho. E quando eu der OK, ele vai transformar isso daqui numa lista. E aí eu preciso nomear essa lista. Eu venho aqui em cima, ó, escrevo linha e dou um Enter, tá? Então aqui em cima, ó, escrevi linha e dei um Enter. Então vou fazer isso de novo. Só que aqui eu vou cometer um erro, só para vocês verem. Inserir, tabela. Vou esquecer de selecionar o checkbox aqui e vou dar um OK, ó. Então ele criou aqui um cabeçalho chamado coluna, ó. Então eu vou dar um Ctrl Z, porque não é isso que eu quero. E vou lá de novo em inserir, tabela, tá? Vou marcar a opção e vou dar OK. E aí vou vir aqui em cima, ó, nome da tabela e vou chamar essa tabela de sala. Se eu não fizer isso, meu referencial ele não vai funcionar. Eu preciso nomear as tabelas conforme os itens que eu vou utilizar, tá? Então vou dar um Enter e vou fazer a mesma coisa para a tabela cozinha. Então vou lá em inserir, tabela, marco a opção, OK. Renomeio a tabela para a cozinha, dou um Enter e vou fazer a tabela quarto. Então lá, inserir, tabela, marcar a primeira linha, OK, e escrevo quarto, dou um Enter. Pronto, já trabalhei agora os elementos das minhas listas. Então eu vou ter uma lista principal e conforme o cara escolher cada uma dessas opções, eu vou abrir opções secundárias. Vamos lá na guia formulário. E aí eu vou começar a brincar. Para isso eu vou usar uma fórmula que a gente chama, que é a fórmula indireto no Excel. Tá? Então eu escrevi ela aqui, indireto. Essa fórmula que eu vou utilizar para buscar o nome de uma tabela. É isso que ela vai fazer. Então eu vou clicar aqui na aba linha, ó, com ela selecionada. Então na célula B5 clicada. Vou lá em dados. Vou clicar em validação de dados. Validação de dados novamente. Ele vai trazer essa caixa que aqui está. Vou escolher aqui em permitir a opção lista. Então, escolhi lista, cliquei. E vou falar agora que eu quero trazer o indireto de quem? Vou dar um cancelar aqui, ó. Aqui não está chamando linha. Linha não é o mesmo texto que está aqui em linha. É o mesmo texto, ó, no mesmo texto da minha tabela. Então, vou voltar lá em formulário, ó. Linha. Então, eu vou clicar aqui, ó, em validação de dados, novamente, validação de dados. Escolher aqui em permitir lista. E aqui eu vou escrever, então, igual, indireto. Indireto de quem? Indireto do texto que eu quero buscar. O texto que eu quero buscar é linha. E ele está na célula B4. Né? Então, ele está na coluna B, na linha 4. Então, digito aqui B4. E dou um OK. Olha que bacana. Quando eu clicar aqui, ó, ele já traz agora as opções cozinha e as opções quarto. Se eu trocar o texto aqui em cima e apagar, der um delete e vir aqui na lista, ó, eu não tenho mais opções na minha lista para escolher.
Então eu tenho que tomar esse cuidado, ó. Se eu deletar o texto aqui, ó, não tem mais nada. Mas se eu escrever novamente aqui linha, ó, e voltar aqui para a opção, ó, as opções elas retornam. Então, o que o indireto ele faz? Ele busca uma referência nomeada. Então ele precisa de dois nomes, um nome na célula que eu desejo buscar e um nome lá na tabela que a gente criou, tá? Vamos continuar lá, voltando lá para o formulário. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou vir aqui em dados, validação de dados, em permitir eu vou escolher lista, vou colocar aqui do lado. Então eu desejo agora trazer o valor que esteja na B5. Então eu vou escrever aqui igual indireto B5. Quando eu clicar aqui em OK, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque aqui está em branco. Então, como aqui está em branco, ele vai falar assim, puxa, como que você quer que eu traga o nome de alguma coisa que não existe? Né? Então, eu vou dar OK, ó, ele deu um erro, é isso que ele está falando. Ó. Como que você quer trazer uma informação que resulta em erro, porque está em branco? Aí não tem problema, dá sim, tá? Por quê? Porque quando eu preencher aqui, ó, como sala, agora eu tenho as opções de sala aqui, ó, sofá e rack. Se eu preencher aqui quarto, eu tenho as opções aqui, ó, cama e criado mudo. Se eu escolher a opção aqui cozinha, eu tenho as opções aqui cozinha, ó, pia e armário. E olha que bacana, voltando lá para a lista. Vamos supor que aqui em cozinha eu quisesse acrescentar agora um micro-ondas. Então eu vou digitar aqui micro-ondas. Ó, repara, eu estou digitando micro-ondas na linha logo abaixo do armário e vou dar um Enter. Olha o que o Excel entendeu que o micro-ondas faz parte da lista. Por quê? Porque eu escrevi ele imediatamente abaixo da primeira linha. Se eu escrever aqui, ó, pulando uma linha geladeira, ele não vai entender o geladeira dentro da lista, ó, ele não marcou. E se eu voltar lá para o formulário, sem precisar fazer nada, ó, no meu formulário agora em cozinha, eu tenho a opção pia, armário e micro-ondas. Ué, não apareceu geladeira? Lógico, a gente não incluiu a geladeira lá. Para isso, eu tenho que deletar aqui e escrever geladeira aqui, ó. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, a geladeira está disponível aqui dentro. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima aí.